Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para o segundo vídeo da série com o Pastor Wagner e hoje nós vamos falar sobre alma e propósito. Então, pastor, conta pra gente como que era ser um atleta profissional, né? Em quais clubes o pastor jogou e como que era, às vezes, jogar num clube pequeno, depois jogar num clube maior. E depois, quais, assim, ansiedades que o pastor vivia, como eram os sentimentos. E hoje, como que é ser um pastor? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei no Guarani Campinas, tive toda a minha formação lá, de base, na década de 90, finalzinho de 80, comecinho de 90, ali eu me profissionalizei, bem jovem ainda, porque naquela época eu cumpria-se uma idade de 21 anos, eu me profissionalizei com 19 anos. Dali eu vim aqui para o Juventus de São da capital. Do Juventus eu fui nessa bola de neve descendo ladeira abaixo, eu fui para Indaiatuba, no Primavera de Indaiatuba, que era essa quinta divisão do Campeonato Paulista. Lá onde eu tive encontro com Jesus e falei, pô, eu tomei uma consciência, assim, um despertamento, assim, falei, pô, preciso mudar, comecei a treinar, comecei a me aplicar novamente, Deus faz a dele, né? Ele está esperando a gente fazer a nossa. E comecei a ralar, e eu estava num momento treinando lá, num treino assim, um supervisor parou no treino e falou, vai, desce, vai tomar banho, passa na secretaria. Aí sabe que você teve uma vida inteira errada, e aí você fala, caramba, meu, o que eu fiz agora que eu tô falando de Deus? Será que eu fiz alguma coisa? Nem sei. Eu sei que eu tomei banho, desci na secretaria, estava ele lá com um outro homem, um parrudão chamado Pravata, que era presidente do Ituano. Ali eu fiz um contratinho rápido de 2 meses para jogar no Campeonato Brasileiro. E aí terminou aquele Campeonato Brasileiro, eu fiquei sem clube 15 dias. E nesses 15 dias o seu Juan ligou para mim, eu vim para São Paulo e ele me fez essa proposta de ir para a Espanha. Ele falou isso na segunda, quarta-feira, na mesma semana eu desembarquei em Madrid. Do Real eu voltei, vim tratar de uma lesão aqui no Brasil, aí joguei do Real, eu voltei, aí o comandante Rolim tinha comprado o 15 de Piracicaba, o 15 estava na primeira divisão do Campeonato Paulista, aí o seu Juan achou por bem eu jogar ali, fazer um campeonato, pegar mais experiente, eu era muito novo, eu já estava com 21 anos, e aí joguei o Campeonato Paulista, em vez de voltar para a Espanha, eu fui para o Banfield, o time da Argentina. Na época o Zanetti, que era o lateral direito, tinha ido para a Inter de Milão e eu fui substituir o Zanetti. Aí fui para lá, de lá eu voltei para o Brasil, tinha um clube empresa, que era o primeiro clube empresa aqui em São Paulo, que era o Jundiaí, o Lozano Paulista. No Lozano Paulista, do Lozano, eu fui o primeiro brasileiro a ir para a MLS, melhor liga de soccer, só podia com estrangeiro nos Estados Unidos, isso em 96. Nossa. Fui para lá, voltei de lá. Aí fui para Minas Gerais, mas já queria parar de jogar. Eu estava fazendo seminário, estava estudando, nos tempos que eu conseguia, eu queria parar, fiz um propósito, falei, pô, vou parar. E aí um treinador que havia jogado comigo, agora era um treinador, até treinador ainda hoje, de um time exponencial aí. Ele ligou para mim e falou, vai, estou montando um time aqui em Minas Gerais, quero que você venha. Eu falei, poxa, eu botei as dificuldades e falou, venha. Aí eu acabei indo, fui para Minas Gerais e lá fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, o senhor tem coisa comigo no futebol, aquece meu coração, senão tira. E eu não tinha mais vontade de jogar bola. Cumpri meu contrato de 7 meses lá, acabou meu contrato, o pastor havia me convidado para trabalhar com ele, e aí abandonei e entrei nessa jornada aí. E o pastor já era casado nessa época? Já era casado. Já era casado? Recém-casado com a Grada. E aí o pastor começou com esse pastor. Aí já começamos com esse pastor, isso. Como que é? Eu venho de essa igreja que eu iniciei, a igreja do Nazareno. É uma igreja muito organizada, uma igreja americana e tal, e tem os seus processos dentro. Então eu fui o primeiro pastor local, que era só ali na igreja, depois eu fui submetido a uma sabatina e fui o pastor do distrito, do distrito maior.
Eu fiz sabatinado durante 10 anos, Nossa. até eu terminar meus estudos teológicos, para poder receber uma indicação para ser, como a igreja americana, para ser reverendo. Ah, entendi. E aí então vem um cara dos Estados Unidos, derrama óleo na cabeça da gente lá. Eu passei todo esse processo na igreja de Nazareno, fiquei lá 15 anos. Para depois desses 15 anos, a igreja onde eu estava pastoreando me deu um ano sabático para descansar. Nesse processo, olha como que o mundo gira e a gente cai no mesmo lugar. Nesse processo do ano sabático, um amigo me ligou, até então era o Zezão. O Zezão era um menino alcoólatra, chegou na nossa comunidade, desacreditado, que Jesus transformou também. Que fez uma faculdade de advocacia, tirou a OAB dele, abriu o escritóriozinho dele em Ribeirão Preto, em 15 dias ele foi num culto, Deus falou com ele. E chamou ele para missões. E aí convidaram ele para ir para o Timor-Leste para ajudar a escrever a nova Constituição do Timor-Leste, com alguns advogados. Ele fecha o escritório e vai embora. Nossa. Então, me liga não o Zezão, me liga agora o senhor José Ricardo, funcionário da ONU, assessor do primeiro-ministro do Timor-Leste. Ele me liga junto com o seu José é o coordenador de esportes do país, e me faz um convite para ser treinador da seleção do Timor-Leste. Nossa. Então as coisas vão, quer dizer, eu tô fora da bola, mas eu fiquei animado, falei, pô, já vou me dar um ano sabático, eu posso ficar um ano lá fora, já pensei nos países que tinham do lado, né? Já pensei em, tem Bali, tem Austrália, férias para mim pagar, né? E aí, em vez de ir direto, a gente negociando o projeto, parei aqui em São Paulo para ajudar um amigo a departamentalizar a igreja dele. Nisso eles estavam formando eles estavam formando educadores físicos na Austrália, estavam esperando, e o projeto, a gente tinha um projeto meio que celular, né? A gente queria montar núcleos de escola de futebol para ser longo prazo. E eles aceitaram esse projeto que a gente passou para eles. Porque quando eu jogava, eu tinha uma escola de futebol, eu trabalhei com muito projeto social de futebol. Então eu dei essa ideia e eles compraram. Só que o tempo foi passando, não funcionou. Aí eu falei, senhor José, obrigado, não vou conseguir e tal. E aí estava aqui em São Paulo, tinha mais 7 meses para ficar em São Paulo, encontrei o Adriano aqui em São Paulo, a gente já se conhecia há muitos anos. Ele falou, pô, não volta não, vou ficar aqui, a gente faz célula em casa e tal. Então, começamos a fazer célula, só que foi crescendo a célula, né? Vai chegando gente. E aí acabou meu ano sabático, e a igreja me esperando eu voltar no interior. E Deus já tinha tirado meu coração no interior, né? E aí nós aceitamos o desafio de ficar aqui em São Paulo. E aí montaram uma igreja aqui. Aí montamos uma igreja aqui. Que não está ligada à igreja do Nazareno hoje, mas a gente tem super acessibilidade lá, né? Porque a gente ia mudar de supervisão, né? É questão de visão. Mas então a gente começou um projeto aqui em São Paulo que já tem, desde que a gente começou, 7 anos. Nossa. Estamos 7 anos aqui em São Paulo. E pastor, quais as dificuldades, por exemplo, de ser um atleta profissional? Ter rotina, ter muito treino, não ter uma rotina às vezes com família, né, e tal. E as dificuldades de ser um pastor. O que o pastor faz? Como toda e qualquer profissão, te exige muito. Se treina muito, mas isso não é ruim. O ruim é realmente a ausência da presença das pessoas. É o convívio com a família, aquela rotina, como em todo lugar tem, mas ela vai te sugando, né? Não é todo mundo que ganha dinheiro. Essa ideia de que hoje eu sou um atleta, eu fui um atleta, raríssimas exceções você vê alguém, né, produzindo, ganhando bem, né? Então a questão pior do esporte é o fato de você ficar sempre privado, enclausurado, viver aquele sisteminha ali, né, longe das pessoas que você queria estar perto. Você acha que às vezes quando o cara tem uma folga ele extrapola, né? Igual abrir a jaula para o pitbull que está 1 ano sem comer, né? Agora, na igreja não. Na igreja, qual que é a dificuldade da igreja? A igreja não tem dificuldade, a dificuldade são as pessoas. Com certeza, Jesus não tem dificuldade nenhuma. Agora, as pessoas... Porque cada um tem uma cultura diferente, vem de um processo diferente, está vivendo um momento diferente, nasceu num lugar diferente, aí você coloca todo mundo junto.
e você precisa implantar a filosofia do reino. Quer dizer, é uma quebra de paradigmas direto. Então, eu creio que a dificuldade da igreja hoje, assim, para mim, é o fato de que as pessoas, é o que Paulo diz, né? Paulo fala acerca da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, desejo dos olhos, desejo da carne, e a soberba da vida. A soberba da vida é a deidade do homem. É o homem achando que é autossuficiente. Então as pessoas se pastoreiam, as pessoas não prestam conta. E uma vida sem prestação de conta é uma vida vivida sem responsabilidade. Então, hoje quebrou-se essa ideia de que a igreja somos nós, e de fato somos nós, mas deixamos de congregar nos templos, é a era dos desigrejados. Quer dizer, das igrejas pela internet. Isso, né? Mas quando a chicote estrala no lombo, ninguém põe a cabeça no televisor para o cara estender a mão. Né? Então, eu acho que esse pastorear, eu digo partindo não só das pessoas, tá? Mas partindo também de pastores também. Eu tive um contraste de interior com capital. Interior, a gente tem acessibilidade às pessoas, a igreja está aberta, você atende as pessoas, é hora, e a gente consegue atender mesmo. Esse negócio, mas tem muita gente, a nossa igreja interior era grande, e nós tínhamos, não dava conta, levantou o segundo, não deu 2, 3, 4, 5 pastores, todo mundo trabalhando para atender o rebanho que não é nosso, é de Deus. Aqui em São Paulo o pessoal já é mais... Não, o pessoal já não te procura, porque a liderança disse isso, aprende a se virar, anda com suas pernas, é lógico, mas o pastor precisa sentir o cheiro da ovelha, a ovelha sentir o cheiro do pastor, precisa ter proximidade, ter toque, né? Então, e a igreja de vocês é bem assim, né, pastor? Estamos tentando quebrar isso. Não tem sido. Hoje, eu vou dizer, depois de alguns anos, hoje a gente tem essa... Nossa, é a ponta do iceberg. Né? Hoje a gente consegue fazer discipulado, hoje as pessoas, tem gente que quer aprender a pregar, a gente senta junto, visita. Quando eu cheguei aqui, eu liguei para uma mulher que caiu da escada, torceu o joelho, eu falei, querido, estou indo te visitar. Ela falou, pelo amor de Deus, pastor, vem não. Eu falei, por quê? Não vou te incomodar. Eu falei, então me manda embora. Né? Se eu sou tempo integral, estou ali para servir. Né? A geração que nos educou foi top. Ainda a gente pegou resquícios positivos. A nossa geração está falhando. Tá difícil. Nós não levamos nossos filhos na igreja. Nós não produzimos nosso lar um ambiente propício para Deus. As músicas que a gente ouve em casa não glorificam a Deus. O programa que a gente assiste, é sempre mal intencionado, tem sempre uma linguagem subliminar. A gente não está blindando. E aí são eles. Ou vão pôr a mão ou não vão pôr a mão na cabeça da gente. Se porem a mão, quem é esse cara que está pondo a mão na cabeça? E se não pôr a mão, a nossa geração falhou também. É difícil, são muitos desafios, né, pastor? Muitos desafios mesmo. Amor, você lembra de alguma outra que eu estou esquecendo de sentimentos? Não. Sei lá, você nunca tem. Eu nunca tenho muito roteiro, não. A gente pensa aqui, né? Não, mas tá ótimo. Vamos finalizar esse e a gente já entra pro do ídolo do Danilo agora. Que vai ser do tempo do Espírito Santo agora. A gente já chorou. Você tava aqui no começo? No caso. Nossa, a gente já chorou aqui, eu fiquei toda acabada. Verdade, Flor. Quer continuar? Então, tá bom. Gente, então esse foi o segundo vídeo com o pastor Wagner. Então, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem os seus comentários que a gente vai responder. E venham acompanhar o terceiro vídeo que vai ser super interessante, porque o meu marido já é fã dele, porque ele é um pastor atleta até hoje, tá, gente? Vem com a gente.